Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Débora Piscoli, estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma competência muito legal e muito requerida nas organizações em geral, a criatividade. Bora lá, que a gente vai então compartilhar alguns slides interessantes e espero que vocês curtam e mais do que isso, né, que pratiquem cada vez mais essa criatividade, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, vamos lá. Criatividade. É óbvio que todos nós temos um conceito a respeito do que seja isso. Eu gosto bastante dessa definição. Descobrir o novo consiste em olhar para o que todo mundo vê e pensar em algo diferente. Puxa, que bacana, né? Se a gente conseguisse de fato fazer isso. O que às vezes falta para a gente ser mais criativo? Coragem. O pensamento criativo, ele necessita de atitude. E é sobre isso também que nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas prestem atenção nesse vídeo. O vendedor de picolé aloprado. Isso aconteceu numa praia do Ceará. E prestem atenção na atitude desse vendedor. O comportamento dele, que com certeza faz toda a diferença, mesmo estando debaixo de um sol escaldante, andando o dia todo, para fazer valer aí o seu dia de trabalho. Vamos lá. Então, calma que eu já atender vocês. Espera ainda, para quem vocês chamam? Eu vou atender primeiro quem está chamando os clientes especiais. Diga aí, meu irmão. Atende aqui aí, velho. Ó, o link, infelizmente, eu não tenho mais. Mas, por enquanto, eu estou com promoção. Quem compra um tem direito a comprar outro, não querendo a promoção, tem a liquidação. Um é um, dois são dois, não querendo a promoção, nem a liquidação. Achando que isso eu levo vantagem, tem as formas de pagamento em 30, 60, 90 segundos. Quem escolher vocês, pode vocês ficarem mais à vontade. Passa até 120 sem entrada, sem juros. E caso vocês não queiram as três opções, eu trabalho com cartão, fazendo foto, faço troco para agradar clientes especiais iguais a vocês. Querendo que eu falei que não tinha, mas eu tenho ainda os sabores de castanha, coco, morango, biscoito, cajá, chocolate, leite condensado, burguês, tangerina, marimidinha, cerola, coco com coalhada, jaca, uva, limão, abacate, ameixa, flores, brigadeiro. E é bom aproveitar que estão acabando, só falta vender os que tem. Agora, na realidade, estão acabando não é o que falei, a força e a coragem. Agora ainda está quase mesmo com o Gabriel, com a Isabela, com a Sociedade, com o Gustavo, da Ostra, já ajuda. E vocês estão na vantagem que esse picolé, quanto mais gente, mais abaixo. Eu trouxe 100, vendi 2, só tem 98, já não gasta mais que 100. E a qualidade é especial. Você compete com a concorrência. Você lê Pardal quando vai degustar, diz que bom, até o que o seu vendedor da Pardal, que compôs sem Pardal, sei que bom. E também, gente, ainda tem mais. É bom também aproveitar que está secando, mas não é o carrinho, são minhas pernas de tanto andar. É bom aproveitar, porque eu só passo aqui agora, entendeu? Eu vier outra vez. Mas é bom agora também outra vez, não tem mais, vocês deixam degustar e eu pego a vez. Ainda tem mais também. É bom aproveitar, porque eu vou lá onde eu vou e eu só volto quando eu vier. Agora, é bom também lembrar, se vocês chamarem, eu volto se eu vier. Tá bom? Trago de morango pra mim. Agora. Ó, caso peça alguém que eu não tenho, peço desculpa. Eu falei, o de morango eu não tenho mais. Agora eu só tenho goiaba, castanha, margarina, pode. Biscoito da minha. Muito bom, não é mesmo? Bom, agora vamos ver algumas imagens feitas por pessoas de uma maneira também muito criativa. Se a gente prestar atenção, na verdade, a pessoa aproveitou um momento e tirou uma foto que ficou, de fato, muito inteligente. Olha que frase fantástica na vitrine de uma padaria. Muito bom, né? Com certeza ajuda a vender mais. E essas frases que surgiram em época de pandemia? Fantásticas. Não vejo a hora de passar para o regime semiaberto. Estou quase me enfiando na máquina de lavar só para dar umas voltas. Quando tudo isso acabar, vou ter que mandar minhas mãos para o Alcoólicos Anônimos. Portanto, pessoal, criatividade em ação, como ter ideias práticas e inovadoras, está começando. O que é criatividade? Nós já discutimos um pouquinho. Como funciona a mente criativa? Livre-se dos bloqueios mentais e exercitando a criatividade no trabalho e na vida. Tente se lembrar, quando foi sua última ideia criativa? Hoje de manhã? Ontem? Há uma semana? Há um mês? Há um ano? Tem gente que simplesmente não consegue se lembrar. Por quê?
Porque às vezes a gente fica se questionando e achando que uma ideia criativa tem que ser algo brilhante, aquele momento eureka, aquele momento inesquecível, é aquele momento que vai fazer a diferença na vida de todos nós. E na verdade não funciona assim. Nós podemos ser criativos com as pequenas e breves coisas da vida. Vamos lá, foi feita uma pesquisa muito interessante com um grupo de crianças. Eles pegaram 1.600 pessoas quando elas tinham a faixa de idade de 5 anos. Fizeram os testes e chegaram à conclusão que 98% desse grupo era altamente criativo. Aos 10 anos, pegaram o mesmo grupo, fizeram novamente os testes e esse percentual caiu assustadoramente para 30%. Aos 15 anos, o mesmo grupo, apenas 12%. E pegaram depois um grupo muito maior, composto de 200 mil pessoas, acima de 25 anos, fizeram os mesmos testes e, pasmem vocês, apenas 2% das pessoas continuavam altamente criativas na vida adulta. E a gente começa a se perguntar, o que é que acontece então? Um outro exemplo de como a gente vai perdendo a criatividade ao longo da vida, um professor certa vez desenhou um ponto na lousa com um giz e perguntou aos alunos o que eles estavam vendo. Aí ficou aquele minuto de silêncio, quem é professor sabe bem o que é isso. De repente, um corajoso tomou à frente e disse, professor, é um ponto na lousa, é óbvio. E aí todos os outros alunos respiraram aliviados, porque aquele momento de tensão acabou. Alguém criou coragem e deu a resposta certa. E o professor se virou para eles e disse, puxa vida, eu fiz essa mesma pergunta no Jardim da Infância na semana passada e obtive respostas totalmente diferentes. Uma delas foi, professor, seria o olho de uma coruja? Uma outra criança perguntou, uma ponta de charuto? O topo de um pote? Uma pedrinha? Um inseto esmagado? Ah, professor, eu sei o que é um ovo podre. Muito bem. Quando nós somos crianças, a nossa capacidade de imaginar, inventar, é muito alta. E quando a nossa família nos dá a oportunidade de usar essa inventividade, é óbvio que a gente cresce mais criativo. Porém, essa não é uma qualidade exclusiva das crianças. A gente pode utilizar a nossa criatividade e deve a qualquer momento da vida, porque a criatividade é uma qualidade e ela pode ser ressuscitada, digamos assim, pelas pessoas, não importa a idade, desde que eu tenha curiosidade, aprenda a buscar informações e, obviamente, que eu tenha sensibilidade para perceber essas informações de uma maneira diferente. As ideias, pessoal, só aparecem para quem as procura. Não adianta a gente ficar sentado que nem poste esperando acontecer. Eu tenho que me mexer. E para isso, o conhecimento é a matéria-prima das ideias. Não adianta também eu querer imaginar algo sem buscar conhecimento. Mas existem pessoas extremamente inteligentes e conhecedoras de determinados assuntos e que simplesmente não são criativas. Por quê? Porque, de novo, o segredo está no que fazemos com esse conhecimento acumulado. Então, não basta saber, é preciso colocar essa sabedoria para fora, externando de uma maneira diferente. As características de uma pessoa criativa, e você pode fazer aí a sua autoavaliação e começar a perceber. Pessoas criativas são curiosas, persistentes, bem-humoradas, independentes em suas ações, mas responsáveis pelos seus atos. Têm fácil percepção do novo, são visionárias, enxergam o que ninguém vê, imaginativas e têm paixão pelo que fazem. Eu acho que quando a gente tem paixão por aquilo que faz, é lógico que a criatividade acontece de uma maneira muito mais fácil. E aí, olhando para essa lista e fazendo uma autoavaliação,
quantos pontos você marcou? Quantas dessas características você é capaz de dizer que tem? Bom, se você marcou pelo menos 4, 3, já é um bom começo, não é mesmo? Se você se vê na maioria delas, que bom, parabéns. Então, vamos aqui para mais algumas dicas. Pense fora da caixa. E aqui tem uma questão muito engraçada, porque, na verdade, todos nós nascemos fora da caixa. E aí, conforme a vida adulta chega, a gente entra dentro da caixa, começa a achar que esse é um padrão normal e não quer mais sair. E aí a gente vive ouvindo essa frase tão famosa: pense fora da caixa. Mas, gente, não adianta sair da caixinha se ela não sair de você. Então, é preciso novamente uma atitude e a coragem para fazer algo diferente. Pense bem, se a imaginação veio de fábrica, todos nós somos criativos, não tem desculpa. Então, uma coisa que a gente pode começar a prestar atenção e que talvez seja aí o fator que esteja atrapalhando os meus momentos criativos são os bloqueios mentais. Mas o que seria isso? É isso mesmo que você está pensando. Bloqueios mentais são aquilo que eu tenho como crença e que começam a limitar o meu pensamento criativo. Mas nós vamos compreender alguns deles e eu gostaria que você tomasse nota e depois fizesse uma reflexão. Qual desses bloqueios eu preciso me livrar, né? De qual desses bloqueios eu preciso me livrar? Qual deles tem atrapalhado mais a minha rotina diária, o meu trabalho, o meu pensamento criativo? Porque, afinal de contas, quando a gente consegue identificar, fica mais fácil mudar, né? Então, precisamos também fazer esse diagnóstico. Vamos lá? Livrando-se dos bloqueios mentais. Bloqueio número 1. A resposta certa. Puxa vida, desde criança nós aprendemos, e o nosso sistema educacional, infelizmente, contribuiu para isso, que é necessário ter a resposta certa. Imagina numa sala de aula, quando a gente levanta a mão e dá a resposta errada. É aquele monte de risadas, e lá vem o professor dizendo que não é aquilo, enfim. É óbvio que o nosso sistema educacional tem se modificado bastante, graças a Deus, mas para pessoas da mesma idade que eu, posso dizer com certeza que ter a resposta certa era sempre uma prerrogativa em sala de aula. Mas, gente, nada é mais perigoso do que uma ideia quando ela é a única que você tem. Então, aprenda a pensar na segunda resposta certa. Tudo depende da perspectiva. Então, eu posso olhar um objeto e uma pessoa à minha frente olhar o objeto a partir da perspectiva dela. E, de repente, a gente pode dar uma descrição desse objeto a partir desse ponto de vista. Significa que nós estamos errados? Não. Os dois possuem a resposta certa. Então, por que não aproveitar aí os conflitos de ideias de maneira positiva? Para criar algo novo e não para gerar confronto. Aliás, o conflito ele é bom, se bem administrado, se bem gerido. A questão é que as pessoas se confrontam. Então, o conflito não é entre pessoas. O conflito ele pode ser entre ideias, situações, divergências, oposições, mas o confronto, sim, acontece entre pessoas. Então, vamos confrontar menos e talvez utilizar o conflito aí em favor das nossas ideias criativas. Um teste rápido. Nós temos aqui 5 figuras. Selecione a que for diferente de todas as outras. Vamos lá? Bom, você deve estar pensando em qual figura você vai escolher. É óbvio, pessoal. Eu poderia dizer para vocês, olha, eu quero escolher essa primeira aqui. Eu estaria certo ou errada? Outra pessoa poderia dizer, olha, eu acho que é esse círculo que está preenchido totalmente. Ele está diferente de todas as demais. É óbvio que é o triângulo.
É óbvio que é esse meio círculo? Ah, eu acho que é essa figura central. Bom, se você escolheu qualquer uma delas, você está correto, dentro das suas percepções. Todas as figuras são diferentes umas das outras, mas dependendo da forma como a gente faz a pergunta, eu posso induzi-lo a pensar que apenas uma delas é realmente diferente. E quando a gente, na vida, recebe perguntas, a gente se vê na obrigação de ter a resposta certa, porque sequer ao menos eu parei para pensar na subjetividade daquela questão. Então, vamos de novo. Selecione a figura que for diferente de todas as outras. É óbvio que pode existir mais de uma resposta com toda certeza. Então, aprenda a refletir sobre as seguintes questões quando você se deparar com um conflito, com um problema, com uma situação divergente. Quais são as respostas possíveis? Será que realmente só existe uma resposta correta? Quais resultados podem ser alcançados ou são esperados a partir dessa ação? Quando a gente coloca, né, a mente para funcionar de uma maneira diferente e não aceita de bandeja aquela primeira opção que nos vem à cabeça, é óbvio que a gente pode ter resultados diferentes. E aí, pessoal, cabe o bom senso, cabe aquela conversa, cabe aquela troca de ideias para realmente criar e construir algo novo. Bloqueio número 2. A gente, desde criança, também é levado a pensar uma frase muito interessante. Olha, isso não tem lógica. E aí a gente rapidinho já abandona aquela ideia. Vamos lá. Teste número 2. Pergunto a vocês: o que é que tem em comum entre uma geladeira e um gato? Vamos lá? Vou dar aí um tempinho para vocês pensarem. Bom, se eu ficar pensando, isso não tem lógica nenhuma, uma geladeira e um gato, mas pensem bem, eu poderia começar pela letra G. Isso eles têm em comum. Eu poderia também dizer que os dois podem se apresentar em versões coloridas. Posso ter uma geladeira de várias cores e um gato também. Eu posso dizer que os dois vivem à base de energia? Com certeza. Eu posso dizer que os dois têm um rabo? Por analogia? Sim. Eu posso dizer que os dois são frios? Muita gente apostaria que sim. E por aí vai. Existem inúmeras coisas que eles possuem em comum. 4 patas, 4 pés, né? E a gente poderia, com certeza, elencar outros, e você que está aí assistindo pode ter pensado em outras coisas que eles têm em comum. Então, pessoal, show bloqueio número 2. Essa história de que isso não tem lógica não cabe mais. Estimule o pensamento difuso e concreto. Quando nós somos crianças, novamente, nós somos estimulados a ter o pensamento concreto, que é a tal resposta certa do bloqueio anterior. E isso, com certeza, me faz pensar, uma geladeira e um gato? Nada a ver. Mas se eu usar a metáfora, a analogia, a imaginação, a reflexão criativa, é óbvio que eu vou encontrar respostas. Então, não fiquem presos no pensamento concreto. Aqui alguns exemplos de metáforas que, se nós lermos ao pé da letra, não faria o menor sentido essa frase, mas que a gente usa com a maior tranquilidade e acha natural. Olha como elas trabalham muito bem esse conceito entre o que é difuso e o que é concreto. O leão do imposto de renda. Um engarrafamento no trânsito, seria possível isso? Uma rede de comunicação, o fluxo do tempo, a cadeia alimentar,
o fio do raciocínio, um quadro de referência, falência moral. Puxa vida, se nós separarmos esses elementos da frase, é óbvio que eles são, muitas vezes, ambíguos, né? Eles não teriam nada a ver um com o outro. Mas, de novo, metáforas estão aí para nos ensinar que a criatividade, até na construção de uma frase, pode virar uma coisa absolutamente normal. Bloqueio número 3, pessoal, siga as normas. Seja receptível às mudanças e flexível diante das normas. É óbvio que nós precisamos de normas para sobreviver. Imagina que a nossa vida seria um caos se nós não tivéssemos, né, leis de trânsito, leis morais, leis nas organizações, normas e regras, enfim. As pessoas provavelmente se perderiam. Por isso que a gente diz que seria um caos. Mas, por outro lado, se nós não tivéssemos pessoas que algum dia desafiaram algumas normas, nós com certeza não estaríamos aqui. Vamos ver alguns exemplos? Copérnico quebrou a regra de que a Terra se encontra no centro do universo. Napoleão rompeu as normas sobre a forma adequada de se fazer uma campanha militar. Beethoven desobedeceu às leis que indicavam como uma sinfonia deveria ser composta. Picasso rompeu a regra de que um selim de bicicleta serve para a pessoa se sentar enquanto pedala. Pense bem, todos esses avanços não teriam acontecido se alguém não tivesse questionado algumas normas e tentado uma abordagem diferente. Mas, pessoal, cuidado, tá? Examine bem que tipo de norma você pretende quebrar. A transformação ou mudança pode ser muito mais interessante do que parece no início. Então, essa imagem é belíssima, e ela mostra como a natureza também é inventiva. Bloqueio número 4. Seja prático. Nossa, como a gente ouve essa frase. Mas, na verdade, a praticidade, ela me ajuda sim. Porém, o contrário dela pode ser perigoso. Ah, já tentaram isso antes. Até agora a gente viveu sem isso, para que inventar? Não inventa moda. Que tal trocar esses paradigmas e tentar sempre se fazer a pergunta de ouro? E se? E se? Vamos a alguns exemplos. E se as casas andassem? Alguém algum dia se fez essa pergunta. E hoje a gente tem um trailer, tem aí diversas opções de casas sobre rodas e que se deslocam para onde você quiser. A gente tem também uma outra pergunta interessante. E se os óculos fossem parar dentro dos olhos? Alguém algum dia se perguntou. E aí estão as lentes de contato. Uma outra pergunta interessante. E se as vendas pudessem acontecer sem um vendedor? Nasceu o e-commerce, o comércio eletrônico. Você mesmo vira o seu próprio vendedor. E aí, a praticidade pode me ajudar? Com certeza. E essa pergunta aí, se me faz desburocratizar muitas coisas. Então, quando um processo está muito complexo, dando voltas, olha, milhões de papéis, assinaturas, autorizações, e se a gente pulasse todas essas etapas e conseguisse fazer da mesma maneira, com a mesma segurança, com a mesma praticidade, uma situação corriqueira acontecer de modo mais prático. Então, essa pergunta, e se, deve fazer parte do nosso dia a dia. Bloqueio número 5. Evite ambiguidades. Essa também é uma crença limitante que nós aprendemos desde muito cedo e que, ao invés de causar transtornos, podem, na verdade, nos ajudar a pensar em situações de maneiras diferentes. Vejam aí essa figura. Vendo o pôr do sol. Alguém poderia se perguntar, quanto você quer pelo pôr do sol? E a pessoa, não, eu estou
vendo, observando o pôr do sol. Ele não está à venda. Muito bem, novamente a ambiguidade falando mais alto e me trazendo perspectivas diferentes de enxergar uma mesma situação de 2 ou 3 maneiras, por que não? Bloqueio número 6. É proibido errar. Eu errei de propósito na frase, é claro, mas vocês são capazes de ler? Sim, problema nenhum. Olha, gente, aqui realmente está uma frase incrível, limitante e que a gente deveria abandonar. Quando a gente fala que é proibido errar, eu estou levando as pessoas a uma limitação dentro do ambiente de trabalho e também nas suas vidas pessoais. Porque para viver uma vida criativa, a gente tem que perder o medo de errar. Bloqueio número 7. Aliás, só voltando aqui, pessoal, existem estatísticas interessantes. Se vocês forem pesquisar as empresas de tecnologia de maior sucesso do mundo, o setor de pesquisa e inovação dessas empresas, a maior parte dos produtos ou serviços que eles criam dão errado num primeiro momento na fase de testes. Alguns deles dão certo. Então, não tenham medo de tentar. Errou, aprenda com o erro, faça mais e melhor da próxima vez. E é lógico, pessoal, eu não posso ficar errando na mesma coisa toda vez. Mas, sim, testes estão aí para serem realizados, e a gente precisa ter coragem também para errar em alguns processos. Bloqueio número 7. Brincar é falta de seriedade. Olha, aqui está uma questão bastante séria, de fato. Uma frase importante que eu gostaria que a gente refletisse. Ser sério não é tão importante quanto levar a sério as coisas importantes. Eu vou ler de novo. Ser sério não é tão importante quanto levar a sério as coisas importantes. Pessoal, olha que bacana essa frase. Nós temos que ter seriedade, sim, no ambiente de trabalho, mas brincar não significa que eu não levo a sério as coisas importantes. É lógico também que eu tenho que escolher o local, o momento, as pessoas com quem eu vou brincar. Mas essa leveza, esse bom humor, traz para o nosso dia a dia uma coisa muito boa, que é deixar o ambiente de trabalho mais gostoso, mais simples e mais fácil. Afinal de contas, a gente passa a maior parte do nosso dia e da nossa vida, talvez, trabalhando. Então, por que não trazer um pouquinho de brincadeira com seriedade? E aí vale lembrar, brincar também é coisa séria. Um próximo bloqueio. E isso não é da minha área. Nossa, essa frase, ela acontece em todas as empresas, sem exceção. Que tal também as pessoas que dizem assim? Pena que não é problema meu. Olha, procura fulano de tal. Gente, que triste, não? Esse tipo de bloqueio também gera uma crença limitante que me impede de criar, de resolver, de solucionar problemas. Às vezes, pensar que isso não é da minha área me faz entrar no meu universo e ficar lá fechadinho. Tudo bem que eu preciso me tornar especialista em alguma coisa, ser muito bom naquilo, mas hoje isso já não cabe mais. Eu preciso me tornar também um generalista. Eu preciso ter a curiosidade de saber mais, perguntar por que as coisas acontecem como elas acontecem. Tem gente que se conforma com aquela frase, né? As coisas sempre foram assim por aqui. Por quê? Pergunte, vá atrás, faça acontecer, modifique o mundo ao seu redor. O mundo só vai se modificar se a mudança começar por você. Afinal de contas, o mundo é aquilo que eu vejo. Então, se eu modifico a minha perspectiva e o meu modus operandi, com certeza eu vou modificar também
a forma como eu enxergo as coisas. E quem sabe eu paro de dizer que isso não é da minha área, ou pena que o problema não é meu, e comece a dizer, vamos lá? Eu posso te ajudar? Vamos tentar resolver juntos? O que mais eu posso fazer por você hoje? Olha, eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Olha, eu não sei exatamente como fazer isso, mas se você me der um tempinho, eu posso buscar a resposta e trazer para você, talvez, algo que te ajude. Por que não, pessoal? Por que não praticar essa questão de deixar de lado essas crenças limitantes a respeito daquilo que você conhece, daquilo que você pode ou não pode? Um outro bloqueio interessante, não seja bobo. Aqui tem uma questão, vocês sabiam que o bobo da corte, lá na Idade Média, na Antiguidade, ele tinha uma função, na verdade, muito importante? Não era apenas fazer o rei rir, pelo contrário, o rei, ele era cercado de conselheiros. Como um conselheiro não é bobo, o que ele faz? Ele dá conselhos que o rei quer ouvir. Afinal de contas, imagina se ele se atrevesse a questionar, a confrontar um rei. Com certeza, ele seria morto. Então, um conselheiro esperto era também um conselheiro puxa-saco. E aí, o rei, ele tinha o bobo da corte. O bobo da corte, ele tinha autorização para fazer paródias, para fazer piadas, para questionar. E assim, o rei, além de se divertir, questionava a si mesmo, né? E ele ia fazendo esse exercício para tomar a melhor decisão e não somente aquelas que os conselheiros lhe traziam. Então, gente, a gente pode pensar, né? Puxa vida, o bobo da corte. Ele, na verdade, tinha uma função muito importante. E aí, que tal de vez em quando ser o bobo da corte? Que tal de vez em quando fazer uma paródia? Que tal de vez em quando se questionar por quê, como, onde, de que forma isso pode ser feito? E um último bloqueio, talvez o mais perigoso de todos: pensar. Eu não sou criativo, sinto muito. Quando a gente toma essa verdade para si, é óbvio que ela passa a ter muito mais peso dentro da minha consciência. Então, pessoal, nada de dizer essa frase. De hoje em diante, você vai acreditar que a criatividade ela veio de fábrica. Não tem como fugir disso. Portanto, todos nós somos, sim, criativos. E pense também que a gente tem que descobrir como resgatar essa criatividade. Então, agora a gente vai dar algumas dicas de como fazer isso acontecer. E também fica a dica: salve esse post para quando a inspiração acabar. Você é criativo? Sim. Vamos lá, então. Pessoal, crie com moderação. Não adianta terminar de assistir esse vídeo e falar, nossa, eu tenho que ser altamente criativa, eu tenho que ser, e ficam malucos como aquelas pessoas que saem para fazer esporte e acabam exagerando demais. Então, sai do 8 e vai para o 80. Nada disso, pessoal, vamos com calma. Nem todo problema precisa de uma solução. Então, escolha aquele que vai realmente fazer a diferença e foque nele. Então, a gente não precisa modificar tudo no universo. Outras dicas interessantes. Exercite seu cérebro. Às vezes a gente se prende em muitos hábitos, e os hábitos eles também são importantes na nossa vida. Eles fazem com que a gente economize energia. E o nosso cérebro é uma máquina muito inteligente. E é óbvio que ele quer que a gente tenha hábitos e mais hábitos e mais hábitos. Mas às vezes eu tenho que me desprender de alguns deles ou exercitar o meu cérebro. Como assim? Alguns exemplos são: comece a fazer as coisas rotineiras de uma maneira diferente. Olha, eu acordo todos os dias, eu me levanto, eu vou ao banheiro, eu tomo café, eu saio de casa, muito bem. E se eu inverter a ordem das coisas que eu faço antes de sair?
primeiro eu quero tomar café, depois eu vou tomar banho, enfim. Quando a gente inverte a ordem de algumas rotinas, o meu cérebro está sendo exercitado. E provavelmente eu vou enxergar coisas que eu não estava vendo por conta da rotina. Outros exercícios interessantes. Mude o trajeto que você faz para o seu trabalho. Você com certeza vai ver uma casa diferente, vai ver uma placa, vai enxergar algo que você não tinha visto naquele caminho. Pegue carona, é muito diferente você dirigir e você estar de carona. A gente consegue também observar muitas coisas diferentes. Faça algo que você nunca fez, se arrisque. Olha, eu gostaria de aprender a cozinhar. Por que não? Comece com um omelete, mas comece. Então, exercitar o nosso cérebro em atividades diferentes faz toda a diferença também para que isso se reflita no nosso trabalho e na nossa vida como um todo. Faça todos os dias a pergunta mágica: e se? E se? E também, puxa vida, quantas vezes eu fui criativa no dia de hoje? O que eu posso fazer diferente amanhã? Então, essas perguntas com certeza vão me estimular. Evite julgamentos prematuros. Isso é isso. Descubra o seu local criativo. Tem gente que vai dizer, olha, quando eu vou no quintal, nossa, como a minha imaginação flui. Outras pessoas vão dizer que é no próprio ambiente de trabalho. Enfim, pense e utilize mais esse local. Anote as suas ideias. Afinal de contas, às vezes a gente pode não lembrar depois. Use a diversidade como arma. Estabeleça uma meta para a criatividade. Olha, eu quero ter ao menos uma ideia criativa por dia. E pense, é aquela ideia de R$1, não precisa ser a ideia de 1 milhão. Arrisque-se mais e tenha disciplina. Como assim? Precisa de disciplina para ser criativa? Claro. A criatividade exige persistência, determinação, lembram-se? Então, ter disciplina para ser criativo também é uma ótima dica. Bom, vamos então a questões que a gente pode utilizar dentro do nosso trabalho. Pessoal, não há gênio solitário. Cheque a sua panelinha. Sabe quando a gente fala, olha, cuidado com as panelinhas? Na verdade, eu posso utilizar a minha panelinha como um ato de ação criativa. Na coletividade, às vezes a gente é capaz de mover o mundo sim. Então, cultive uma panelinha que seja sincera e talentosa, também de maneira muito positiva, para você consultar e dar palpites, porque, afinal de contas, eu também tenho que fazer a minha parte no processo criativo. Então, tenha aí o seu caldeirão de ideias com a colaboração de outras pessoas. Note e anote. Às vezes, a gente tem aquela grande ideia durante a noite, no sonho, e você acorda e pensa, puxa vida, eu sonhei com isso, mas qual era mesmo a solução? Ou então a gente acorda à noite pensando num problema e a solução vem à nossa mente do nada. Mas se eu não anotar, eu corro um risco enorme de esquecer no dia seguinte. Então, existem aí algumas pessoas que deixam do lado da cama, no criado mudo, um bloquinho e uma caneta, para que elas não se esqueçam. Como o nosso mundo é tecnológico, se você tem o celular e tem o costume de deixá-lo do lado da cama, o que eu não acho muito produtivo, mas às vezes as pessoas necessitam, até mesmo por questões de trabalho, deixar o celular ligado. Então, aproveite para anotar ou para gravar uma mensagem para você mesmo. E com certeza você vai se lembrar com muito mais facilidade daquilo que veio à sua mente. Deixe estar. Não fique com a primeira solução que aparecer. Afinal de contas, as melhores ideias surgem após um período de incubação. Vocês sabiam que o www da internet, ele não nasceu de um processo eureka? Da noite para o dia, está lá a internet no ar. Não, pessoal, ele foi fruto de pesquisa, de algum tempo,
de suor, de investimento, de determinação, de persistência e de uma ideia que teve que ter um período de maturação para acontecer. Então, faça a sua parte armazenando informações e seu inconsciente, com certeza, fará parte dele. Deixe errar. O único que não erra é aquele que não faz nada. Ambientes que se pretendem criativos prevêem o fracasso recorrente e o desperdício de tempo e recursos. Fica aqui a dica: para criar algo realmente bom, você precisa ter os meios para fazer um monte de porcaria. Aqui é um guru digital, Kelvin Kelly, dando a sua versão para essa situação. Mas, gente, de novo, lógico que a gente tem sempre que aprender, né, para não ficar cometendo os mesmos erros. Aqui a gente está falando de um processo de inovação. Como inovar? É lógico que a criatividade é a mãe da inovação. Então, quando eu inovo num processo, eu com certeza, antes disso, vou ter que errar um pouquinho. Existe também essa música muito famosa para os mais antigos, do Tim Maia, né? Chame o Síndico. O Tim Maia, não sei se vocês sabem, mas ele testava as suas músicas chamando quem estivesse por perto para dar a sua opinião. É lógico que a gente não precisa chegar a tanto, mas muitas vezes a contribuição de quem não tem nada a ver com o assunto pode ser fundamental. Lembram-se daquele bloqueio, eu não tenho nada a ver com isso, ou isso não é da minha área? Pois é, existem empresas que fazem justamente o contrário. Elas chamam pessoas que não são especialistas em determinado produto ou serviço para dar a sua opinião sobre ele. E pasmem vocês, aquele serviço ou produto melhora substancialmente antes de ser colocado no mercado. Então, às vezes, quem não tem nada a ver com a área vai ter uma perspectiva totalmente diferente e auxiliar muito nesse processo de inovação. Como fazer mais e melhor. Também a eficiência nos ajuda bastante. Ligue os pontos. Se a vida lhe der um limão, não faça só limonada. Você pode juntar com cachaça e fazer uma caipirinha. Então, acostume-se a combinar ideias aparentemente divergentes. Peças que não se encaixavam podem ser a chave do quebra-cabeças. Então, fiquem atentos ao seu dia a dia. Segundo um filósofo, Bernard Shaw, as pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as criam. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, embora tenha sido rápido. Fico à disposição para que vocês entrem em contato comigo. O pessoal do Recursos Humanos tem aí o meu contato e eu agradeço de montão a oportunidade de poder compartilhar com vocês esses momentos. E tenho certeza que para chegar até aqui, eu também tive que desenvolver um processo criativo. Então, é óbvio que a gente sempre aprende quando tem que falar de um determinado assunto. Que tal você escolher um assunto para falar sobre ele? Talvez isso te traga também processos criativos para a vida e para o trabalho. E não deixem que os bloqueios atrapalhem a sua carreira, o seu momento criativo e sejam felizes, pessoal, acima de tudo, tá bom? Sucesso para vocês, uma ótima jornada aí em comemoração ao Dia do Servidor e até qualquer dia, se Deus quiser.